Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a light novel pelos meios oficiais. Capítulo 26, A Lei de Resistir à Sua Inércia. Uau! Uau! Que inferno! Hanta resmungou através de seu elmo de balde, as costas pressionadas firmemente contra uma parede em ruínas. Hanta não estava sozinho. Haruhiro e o resto estavam todos contra a parede com ele, tentando manter suas presenças ocultas. Alguma ideia do que está acontecendo aqui? Haruhiro virou-se para seu lado, olhando para Merie. Merie deu uma pequena sacudida de sua cabeça. Mesmo eu não tenho ideia. Há uma enorme quantidade de goblins, Yumi sussurrou. Mogizu grunhiu em acordo. Ele se tremia todo enquanto fazia seu melhor para tornar-se tão pequeno quanto possível. Chihiro tinha os olhos fechados e parecia estar orando. Seu cajado estava perto de seu peito. Não podemos, não há nenhuma maneira de podermos. Chihiro estava certa. Se havia uma frase que poderia resumir esta situação, era não podemos. Eles estavam na mesma área da cidade velha de Danhou como de costume, mas hoje não era como de costume, havia diversos grupos de goblins distribuídos esporadicamente. Alguma coisa diferente aconteceu no momento em que chegaram. Não, mesmo antes de chegarem, algo havia acontecido. O lugar estava repleto de goblins. Era uma reunião enorme, eles pareciam ter se organizado em unidades. Talvez até enviassem patrulhas regulares. Patrulhas, Haruhiro murmurou, cerrando os dentes. Seria possível. Poderia seu palpite estar certo. Os goblins reunidos aqui pareciam diferentes dos habituais que Haruhiro e os outros caçavam normalmente. Para começar, eles tinham equipamentos melhores. E enquanto os goblins habituais pareciam sempre preguiçosos e entediados, estes pareciam alerta e ativos. Haruhiro pensou que eles devem ter vindo da cidade nova de Danhou. Goblins exilados da cidade nova, muitas vezes vinham para a cidade velha, mas os goblins sempre pareciam mal-humorados. Mesmo o de Goblin e seu mestre de armadura tinham um ar de melancolia sobre eles. Mas os goblins reunidos aqui agora estavam animados e com alto astral. Parecia que eles estavam aqui com um propósito. Haruhiro não ficaria surpreso se eles estivessem aqui sob algum tipo de ordem. Bufou Hanta. Lá estava ele outra vez, tentando agir de forma legal ou algo assim. Ele não é legal, no mínimo. Parece que exagerei. Chamamos um pouco de atenção e eles vieram atrás de nós. Ninguém se preocupou em dar-lhe uma resposta. Haruhiro também estava incluído. Ele não tem energia para gastar com coisas bobas como essa. Mas era muito perigoso continuar a trabalhar aqui. Mesmo que eles tivessem vindo de tão longe, eles foram agora confrontados com a perspectiva deprimente de voltar a Altana com nada. Não havia realmente qualquer outra opção. Com as coisas do jeito que estavam, parecia que não havia outra escolha senão voltar. A menos que, quando pensava nisso, Haruhiro percebeu que ele deve ver essa sucessão de eventos como uma oportunidade para uma mudança de ritmo. Talvez Haruhiro estivesse sendo forçado a essa decisão, ou sendo arrastado junto com a maré, mas ainda pode ser uma boa oportunidade de qualquer forma. Ei, começou Haruhiro. O que você acha de ir verificar as minas Siren? É um pouco fora do caminho, mas é na mesma direção. Nós podemos apenas fazer um desvio ao redor do resto de Danhou e manter a posição a noroeste. Hanta estava emocionado. Yumi, Chihiro, Mogizu e Merie não foram contra ele, de modo que acabaram indo. As minas Siren estavam a cerca de 2,5 milhas a noroeste de Danhou, mas desde que Haruhiro e os outros nunca tinham estado lá antes, eles levaram quase 2 horas para chegar mesmo depois de tomarem a rota mais direta. Parecia como qualquer outra montanha. Há muito tempo, quando o reino humano, Aravakia, ainda estava no controle da fronteira, eles colocaram uma boa quantidade de recursos na construção da mina. Depois,
Quando o Rei Imortal e sua confederação expulsaram os seres humanos da área, a facção Kobold fez deste local o seu território. Atualmente, as minas Siren estavam completamente ocupadas por kobolds. O grupo de Haruhiro podia ver o caminho para as minas no pé da montanha. A entrada em si era quadrada como um túnel, e tinha os lados reforçados por vigas de madeira. Haruhiro e os outros seguiam juntos a um pequeno rio que corre paralela ao trajeto da montanha quando avistaram à distância um urso caminhando. Haruhiro estava decidindo se iriam atacar. Animais selvagens são cautelosos ao ponto de serem covardes. No entanto, ninguém queria testar a sua sorte, assim eles decidiram contorná-lo. Eles continuaram caminhando, seguindo uma trilha de animais em uma área de floresta. Em poucos momentos, avistaram duas criaturas humanoides peludas com cabeças de cão. Cada um estava equipado com armadura de cota de malha desgastada, e armados com espadas enferrujadas. Ninguém estava esperando encontrar qualquer dificuldade. Certamente não as duas criaturas, que apareceram na sombra de uma árvore muito descontraídos. Claramente não esperavam encontrar alguém aqui também. As criaturas e o grupo de Haruhiro entreolharam-se, ambos os lados congelados por uns bons 2 ou 3 segundos. Kobolds! Gritou Merie. Haruhiro inconscientemente soltou um grito de surpresa e recuou para trás. Mogizo, vamos! Hanta disse, balançando sua espada no kobold à direita. Se certo Mogizo, cuja reação ficou um pouco atrás da de Hanta, avançou sobre o kobold à sua esquerda. Haruhiro bateu seu próprio peito. Não. Espere. Não se desespere, calma. Calma droga. Ele não estava calmo em tudo. Shihoro, Merin, vão para trás agora Haruhiro ordenou. Yumi, vamos ajudar Hanta e Mogizo. Yumi respondeu com algo que Haruhiro não conseguiu compreender, mas eles estavam em sintonia e foram em direção aos inimigos. Entretanto, Hanta estava sendo atacado furiosamente pelo kobold, acentuando cada balanço de sua espada com um grito. Mogizo grunhia de esforço enquanto brandia a espada bastarda, mas ele não estava nem perto de acertar um golpe em seu alvo. Yumi, Mogizo, disse Haruhiro. Entendi. Haruhiro tentou ir para as costas do kobold que Hanta estava lutando. Seu plano era acabar com um dos kobolds rapidamente, e então todos atacarem o segundo e matá-lo. O que Haruhiro murmurou. O que está acontecendo? Kobolds deveriam ser inimigos difíceis. Forte e rápido. Por alguma razão, Haruhiro não conseguia entrar em posição. Seus olhos não foram capazes de acompanhar os kobolds, o que tornava difícil para ele antecipar seus movimentos. Foda-se! Gritou Hanta. Haruhiro, o que está fazendo? Hanta estava trocando golpes com o kobold, mas ele não conseguia ficar na ofensiva. Na verdade, enquanto trocavam golpes, Hanta estava constantemente sendo empurrado para trás. O kobold estava fazendo a maior parte dos ataques, enquanto Hanta defendia, incapaz de contra-atacar. E sobre Mogizo e Yumi? Droga, ele não poderia verificar. Haruhiro não podia olhar para longe. Ele precisava se concentrar no kobold na frente dele e descobrir o que fazer. Hanta. Faça um kobold parar de se mover tanto. Haruhiro gritou. Cale-se. Eu tenho meus próprios problemas para lidar. Mas se ele continuar se movendo assim, eu não posso. Como se eu me importasse. Uau! O kobold subitamente deu um grande passo para frente e atacou a cabeça de Hanta com um corte na vertical, mas ele conseguiu defender por pouco. Ambos tinham parado de se mover. Era agora ou nunca. Punhalada pelas costas. A adaga de Haruhiro parecia que estava prestes a deslizar perfeitamente no kobold, mas isso não aconteceu. Ele tinha sido golpeado de lado. Como? O que aconteceu? Foi o kobold, que tinha saltado para o lado e usou sua cauda para golpear a adaga. Isso foi francamente sorrateiro. Você é um maldito inútil, Haruhiro Hanta gritou. Hanta perseguiu o kobold.
que movia-se usando movimentos rápidos, avançando à esquerda, depois à direita, e, em seguida, usava sua agilidade para atacar Hanta. A forma como o kobold se movia era enlouquecedora e muito difícil de lidar. E Haruhiro, posicionado atrás dele, encontrava a cauda como o mais problemático. A cauda não parava de se mover e forçava Haruhiro a manter o olhar atento sobre ela. Por que é tão difícil? Ele se perguntou. Provavelmente não tinha nada a ver com quão forte ou fraco eles eram. O problema era que Haruhiro e os outros não sabiam nada sobre kobolds. Como kobolds preferem atacar? Como é que eles se defendem? Como ele deve reagir se um kobold fizer isso ou aquilo? Como é que um kobold reage se ele pressionasse em um ataque? Ninguém tinha a menor ideia. Se fosse goblins, alguém gritou. É isso mesmo. Haruhiro percebeu algo pela primeira vez. Ele estava alvejando as costas do kobold como se fossem a de um goblin. Em lutas, tudo que ele sabia era sobre goblins. Ao olhar para as costas do kobold, sua mente viu as costas de um goblin. O corpo de um goblin. As maneiras, movimentos, e mentalidade de um goblin. Goblins cobriam sua percepção e por isto ele era incapaz de deixar de pensar neles. Nós temos lutado com muitos goblins, e nada mais, ele admitiu. Esmagar Mary tinha inesperadamente entrado na briga. Ela conseguiu um duro golpe com seu cajado no ombro do kobold que Mogizo e Yumi estavam enfrentando. O kobold gritou e saltou longe em um único salto, poderoso. É um meio grito, meio latido para eles. Estes são kobolds menores. Não são supostamente adversários difíceis. Merin disse, empunhando a ponta do seu cajado para o chão. Se vocês manterem a calma, não há nenhuma razão para não conseguirmos ganhar. Uau! Merin. Tão legal. Mas agora não era momento de ficar admirando ela. Haruhiro trocou olhares com Hanta. Perturbou pensar que ele e Hanta poderiam entender um ao outro, sem palavras reais, mas eles eram companheiros de grupo depois de tudo. Quando lutavam lado a lado, parecia que sabiam exatamente o que o outro estava pensando. Observe atentamente, ele disse a si mesmo. Concentre-se. O adversário era um kobold, não um goblin. Um adversário ainda desconhecido, mas apenas porque não dispunha de informações, isso não significa que Haruhiro e os outros não poderiam lidar com eles. Foi como Meri disse, eles não eram adversários fortes. Oroem Reactivel da Shihoru lançou, eco sombrio, e voas. Uma sombra elementar voou em direção ao kobold que estava lutando com Yumi e Mogizo. O kobold caiu de joelhos, com seu corpo inteiro tremendo incontrolavelmente. Mogizo, agora, gritou Yumi. Mogizo correu em direção ao kobold caído. Haruhiro julgou que ele poderia deixar o resto com eles e se concentrar em seu kobold. Hanta foi para a ofensiva, gritando a cada ataque. Ao contrário de antes, ele não estava balançando aleatoriamente sua espada, mas em vez disso assistia seu adversário atentamente. Quando o kobold saltou para a direita, Hanta seguiu. Quando foi para a esquerda, Hanta também. Ele não conseguia ficar um passo à frente dos movimentos do kobold, mas ele não estava deixando o kobold dominá-lo. Nem estava preso na defensiva como antes, ele estava até mesmo acertando alguns ataques leves de vez em quando. Por isso, toda a atenção do kobold agora está exclusivamente em Hanta. Então Haruhiro foi capaz de entrar em posição perfeitamente. Não se distraia com sua cauda. Disse a si mesmo. É apenas uma cauda, vamos lá. Goblins eram semelhantes aos seres humanos em constituição física, mas kobolds eram mais como animais selvagens. Eles tinham pernas musculosas, por isso podiam saltar com muita força, era como se aquelas pernas fossem molas. Haruhiro achava que os kobolds fossem mais rápidos do que goblins por um entalhe ou dois. Mas a sua velocidade de reação era comparável à dos goblins. O corpo de um kobold também não era tão ágil quanto de um goblin. Quando olhava de perto,
Haruhiro notava que quando um kobold se inclinava, sua parte superior do corpo se mantinha reta e dura. Kobolds também manejam as suas espadas de forma diferente que os goblins. Goblins fazem uso de todo o seu corpo ao balançar uma espada, mas kobolds usavam apenas seus braços. Eles dependiam da flexibilidade dos braços, fazendo parecer que suas articulações do ombro careciam de uma gama completa de movimento. Eles tinham cerca de 1,52 metros, então eles eram um pouco maiores que os goblins, e em relação à força dos seus golpes, os dos goblins eram mais fortes. Enquanto os goblins colocavam todo o peso de seus corpos atrás de seus golpes, os ataques dos kobold foram rápidos e compactos. Se kobolds lutassem da mesma forma que os goblins, eles ficariam sempre na defensiva. Mas só por eles serem diferentes, não significa que kobolds eram adversários superiores. Atualmente, o grupo de Haruhiro podia lutar contra 5 goblins ao mesmo tempo. 2 kobolds não eram nada. Podemos definitivamente fazer isso. Não há nenhuma razão para não conseguirmos vencer. E não era excesso de confiança falar tanto. Foi uma conclusão alcançada através de observações e experiências passadas. Anteriormente, apenas observar Hanta e o kobold lutarem consumia toda a sua atenção. Agora, ele podia ver todo mundo e tinha uma ideia geral de como eles estavam se movendo e o que estavam fazendo. Era como se seu campo de visão tivesse expandido. É incrível. Haruhiro pensava. É incrível o que pode acontecer quando você se acalma e confia que pode ganhar. Obrigado! Mogizu colocou toda a sua força em um golpe de fúria, e instantaneamente matou o kobold. Não há nenhuma maneira do kobold restante não hesitar depois de ver seu amigo ser morto assim. Haruhiro previu. Ele estava certo. Por um breve momento, o kobold restante parou de prestar atenção na sua retaguarda. Haruhiro respirou, segurou sua adaga, e acertou, punhalada pelas costas, no kobold. A adaga passou através de uma abertura na armadura de cota de malha, perfurando o corpo do kobold. O kobold soltou um som meio grito, meio rosnado. Haruhiro saltou longe dele imediatamente. Tudo bem. Hanta entrou em cena, com a espada longa já em movimento. Impulso de raiva. Hanta levou a espada na base da garganta do kobold e ela entrou ali mesmo. Em seguida, o kobold caiu completamente em silencioso. Haruhiro soltou a respiração que estava segurando. Nós ganhamos. E é tudo graças a mim. E Hanta levantou a espada e girou, exibindo-se. Não, não é, disse Yumi, desgostando. É tudo graças a Merin. Lembra quando ela estava dizendo para ficarmos calmos e, como não havia nenhuma razão para não conseguirmos ganhar? Foi incrível. Minha coluna ficou formigando, foi como se tivesse aceso um fogo dentro de mim. Papare, Merin disse, com a cabeça voltada para o chão, com o rosto vermelho de vergonha. Sinto muito, eu falei demais. Não é realmente o meu. Não diga isso, Shihoro disse com uma força incomum. Isso é. Eu não acho que você tenha qualquer razão para se desculpar. Concordo. Mogizu balançou a cabeça lentamente. Eu me senti muito mais valente depois de ouvir isso. Vocês são patéticos. Hanta cuspiu. Como Hanta é capaz de agir tão alto e poderoso o tempo todo? Haruhiro realmente não tinha a menor ideia. Talvez fosse apenas porque ele era um idiota. Hanta não desistiu. Vocês estão me dizendo que se alguém dizer as palavras mágicas, Mogizu se transforma em um guerreiro e Yumi consegue mover a bunda dela. Foda-se. Haruhiro ignorou, fazendo o seu caminho até o cadáver kobold. Ele agachou-se em um joelho. As armaduras e armas são sem valor, mas tem algum tipo de adereço do nariz. Parece que é feito de presa de algum animal ou algo assim. Meri se agachou ao lado de Haruhiro depois que fez o gesto do hexágono dos sacerdotes que mostrava seu respeito pelos mortos. Isso é um talismã, explicou ela. Todos os kobolds transportam, pelo menos um. Sério, respondeu Haruhiro. Não parece que vale muito, embora
Kobolds que vivem no primeiro andar das minas são do mais baixo escalão da sociedade kobold. Eles se vestem com trapos e mal recebem o suficiente para comer. Nós, membros da Lua Escarlate, chamamos eles de kobolds menores. E sobre os kobolds não menores? Seus talismãs são mais valiosos. Sim. Eles são feitos de pedras e metais preciosos. Mas kobolds menores às vezes usam dinheiro humano, como cobres e pratas, e usam como talismã também. Entendo. Então, é como uma rifa. Às vezes podemos encontrar um kobold menor com uma prata ou algo assim. Merin tinha dito pouco. Não apenas a informação, mas o fato dela estar falando deixou Haruhiro muito feliz. Tanto faz. Vamos apenas pegá-lo e ir, Hanta bufou. Ele rasgou o talismã fora do nariz do cadáver do kobold, o que o fez receber um olhar de desagrado de Haruhiro. O quê? Você tem um problema? Não. Mesmo se eles estivessem recuperando um prêmio de uma merecida vitória do corpo de um inimigo que eles tinham derrotado, Haruhiro desejou que Hanta fosse mais. Foi então que Haruhiro percebeu uma coisa: para os kobolds, eles eram os invasores. O que eles estavam fazendo agora era semelhante a assassinato. Nenhuma boa ação feita iria compensar isso. Se eles levassem o saque dos cadáveres com cuidado ou arrancasse com brutalidade, o resultado final era o mesmo. Ele não mudava o que estavam fazendo. Mas assistindo o que Hanta tinha feito, Haruhiro percebeu quão moralmente indiferente Hanta tinha se tornado. Hanta poderia não ter tido qualquer escrúpulo em pensar assim, mas Haruhiro estava determinado a não ser o mesmo, mesmo correndo o risco de ser hipócrita. Então Haruhiro moveu outro talismã, um brinco feito de chifre de animais polido ou alguma coisa, gentilmente, fazendo o seu melhor para não danificar ainda mais o corpo do kobold. Ele não tinha nenhuma intenção de mudar a maneira como ele fazia as coisas. Não importava se era um inimigo ou até mesmo um animal. Os mortos mereciam, pelo menos, um nível mínimo de respeito. Haruhiro empertigou-se mais uma vez. Vamos. Para as Minas Sirene.